No vlog de hoje você descobre por que o Vero, a nova rede social, vai fracassar. Fala aí, vlog, dia super interessante hoje, tentando hackear aqui um dia que eu sei que o João não vai conseguir produzir muito conteúdo para vocês por conta da dinâmica do dia. A gente tem algumas reuniões com clientes que não vão poder ser filmadas, a gente tem uma reunião super interessante com o vice-presidente de uma empresa que fatura 2 bilhões de libras por ano, então vai ser um dia meio sigiloso, mas eu tenho uma coisa muito interessante para trazer aqui para vocês. Essa semana foi uma semana marcada pelo surgimento e pela explosão, pode dizer assim, da rede social Vero. Mas ela vai fracassar e eu quero deixar isso na pedra aqui para depois ninguém poder dizer que eu não falei. E ela vai fracassar por um motivo muito simples, eu vou tentar quebrar ele em algumas coisas para vocês entenderem melhor, mas quem não conhece o que é Vero, cara, vale a pena dar o download do app, pelo menos para você poder se juntar à conversa. Essa semana ela ganhou um buzz muito forte, vários redatores escrevendo sobre ela, várias publicações grandes de marketing falaram sobre o potencial dela, mas ela vai fracassar por um motivo que para mim é óbvio, apesar do hype, apesar de toda a atenção que ela está ganhando, ela está ignorando a história. Toda vez que alguém ignora os ensinamentos que a história nos dá, essa pessoa se fode. E onde ela está ignorando os ensinamentos da história? Vero é uma rede social que, mais uma vez, por enquanto ela ainda não tem uma forma de monetização, mas o objetivo dela, e mais uma vez, se eles mudarem a estratégia deles 180 graus, pode ser que a rede dê certo, mas agora, com a atual dinâmica, não vai dar. Então, eles não têm uma forma de monetização por anúncios, como tem o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, todos esses. Eles querem cobrar da gente a participação. Então eles querem ser uma rede social sem anúncio e eles querem que a gente pague para estar lá em troca de não ter anúncio. Isso é um conceito que não vai dar certo. As pessoas gostam de uma coisa de graça e os anúncios do Facebook e do Instagram estão cada vez melhores. Ou seja, são cada vez menos intrusivos e as políticas de veiculação estão fazendo com que os marqueteiros tenham que se empenhar para criar boas publicidades e o ser humano gosta de boas publicidades. Então, esse é o ponto número 1. Ninguém vai querer pagar para a rede social não ter propaganda se as propagandas do Instagram e do Facebook são cada vez mais direcionadas para os nossos interesses e cada vez menos intrusivas. Esse é o ponto número 1. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que ele está ignorando um ensinamento muito grande que a gente teve nessa década, que funcionalidades são facilmente copiadas. E o Vero tem uma dinâmica um pouco diferente, ele tem uma proposta para você compartilhar não só fotos e vídeos, mas também links, sites, livros que você viu, filmes, tem uma série de coisas. Ele tem a ambição de ser o seu centro onde você diz quem você é. Mas agora, ninguém vai querer ter um Instagram, um Facebook e ainda atualizar uma plataforma tão complexa assim. E mesmo que isso dê certo e que cole, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn podem copiar isso tudo e distribuir de uma maneira muito mais eficaz porque eles já têm a atenção do público, coisa que o Vero não tem atualmente. Então, ele está ignorando o que aconteceu, por exemplo, com o Instagram e com o Snapchat. O Snapchat, apesar das pessoas falarem que está morto, não está, mas ele sofreu uma facada gigantesca com a cópia dos stories, com as cópias das funcionalidades de Augmented Reality, que são aquelas sobreposições de imagem que você faz no seu vídeo. Então, a gente aprendeu que funcionalidades são facilmente copiadas. Então, se o que o Vero está propondo for uma coisa que cole, o Facebook pode imediatamente copiar aquilo ali, o Instagram pode imediatamente copiar aquilo ali e trazer os mesmos benefícios, já sendo o detentor da atenção. Então, apesar de eu ser contra fundamentalmente a proposta dele de não ter ads para as empresas e o fato de que as funcionalidades são facilmente copiadas, ainda tem uma terceira coisa. Eles estão ignorando outro ensinamento da história, que eles querem se propor a ser uma rede social cronológica, ou seja, as publicações aparecem em ordem e sem algoritmo.
O que isso significa para você, para mim, os usuários da rede? Isso significa que o que o João que está filmando aqui postar, se ele postar às 6 da manhã, vai aparecer depois de eu que postei às 7 da manhã, que vou aparecer depois de quem postou às 8 da manhã. Então é uma ordem cronológica. O que acontece com esse tipo de rede social quando não tem um algoritmo? As pessoas podem abusar disso para dominar a atenção em horários de pico. Então o que acontece? Fica igual a porra do Twitter, onde ninguém quer ver o feed do Twitter de tanta poluição que tem ali. O Instagram aumentou o engajamento nas fotos e na rede social em cerca de 60% desde que ele melhorou drasticamente o seu algoritmo de veiculação de publicidade. O que isso significa? O Instagram hoje em dia atua como uma curadoria, o Facebook hoje em dia atua como uma curadoria. Ele vê tudo que está postado e ele faz o trabalho que você faria de entender o que é relevante para você e mostra só o que é relevante, e a gente adora isso. O tempo de consumo nessas mídias aumentou drasticamente desde que a poluição foi reduzida e que os algoritmos passaram a entregar só o que a gente quer ver. E o Vero está ignorando esse aprendizado. Então a percepção que eu tenho é que o Vero são uma porrada de pessoas utópicas que sentaram numa sala de reunião, ignoraram tudo que foi aprendido nos últimos 10 anos sobre comportamento humano e comportamento de consumidor, criaram uma ideologia que no vídeo promocional deles parece ser do caralho, uma rede social para você se mostrar como você é, sem algoritmos, sem marcas, sem propagandas. Cara, tudo errado. A história está super bem contada, mas está sendo contada em cima de fundamentos radicalmente errados.